pegue nele, como é que eu vou saber se... Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus, para a meditação da igreja. Agora um versículo aqui, deixar aqui para os meus abençoados e abençoadas, nos quatro cantos deste mundo. Evangelista Dalmo Pereira, orando por você. Eis aqui, no santuário do Senhor Jesus Cristo, onde eu e os anjos servimos ao Senhor. Amém? Compartilha esta mensagem. Abrindo aqui, meus amados, a palavra de Deus, a espada aqui, e veio aqui Isaías 10. Vamos ser aqui um maranata aqui. Olha o que a palavra nos fala. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades, para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebentarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Mas que fareis vós outros no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória? Sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos. Com tudo isto, a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Glória a Deus. Meus amados, é o que nós vem acontecendo, Desde lá até hoje, nos dias atuais, e vai acontecer sempre, Vejamos o que está querendo nos dizer, Está falando dos líderes, juízes, Ai dos que decretam leis, justas. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades. Ai daqueles, que realmente decretam as leis injustas e daqueles escrivães que decretam perversidade. Ai deles. Isso é desde quando, O mundo é mundo. A gente vê acontecendo e a tendência era continuar e piorar. E nós estamos vendo aí, meus amados? E aqui nos fala, para prejudicar, ai daqueles, dos escrivães que escrevem as perversidades, para prejudicar os pobres em juízo e para rebater o direito, os aflitos do meu povo. Aqui o profeta Isaías, através do Espírito Santo de Deus, e Deus está falando aqui, que ai daqueles. Que a gente vê muito isso acontecer, Tirando o direito do pequeno, do pequenininho de Deus, das viúvas, dos órfãos. Tirando o direito. Muitas vezes decretam leis, os perversos escrivães, como a palavra está dizendo, E ali decretam leis a favor. E isso hoje a gente vê acontecendo muito, meu irmão? Aonde está tendo estas perversidades, aonde acontece, Por troca de favores, por dinheiro. E aí o pequenininho chega lá com a sua razão, mas ele não tem a razão. Ele perde a razão. Mas está escrito na palavra também, está escrito na palavra, que ai daqueles que decretam essas leis. E aqui é o que Deus está nos falando. Aleluia. Glória a Deus. E aqui quando fala assim, para prejudicar os pobres em juízo e para rebater o direito dos aflitos do meu povo, para despojar as viúvas e para roubar os órfãos. Meus amados, dói quando a gente vê o pequenininho do Senhor
indo até a justiça, constituída por Deus aqui na terra, e de repente chega lá, faz o jogo ao contrário. Mas a palavra de Deus fala que só Deus julga com retidão. Só Deus julga com retidão. Mas ainda existem homens, eu creio, vou sempre acreditar que existem homens, né, que temem ao Senhor e que estão dentro da lei. E que estão dentro da lei. Mas o que eu vejo também é que, aqui nos fala no versículo 3, mas que fareis vós outros no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória? Olha só. Forte, né? Versículo 3. Mas que fareis vós outros no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória? Sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos. Com tudo isto, a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Deus está dizendo, aqui no versículo 3, aonde o Senhor nosso Deus, aleluia, quando eles falam, mas que fareis vós outros no dia da visitação? Que vai chegar o dia que todos vão prestar conta. Todos vão prestar conta. E da assolação que há de vir de longe. Vai chegar esse dia. A quem recorrereis para que obter socorro e onde deixareis a vossa glória? A quem esses perversos doutores da lei vai recorrer a quem naquele grande dia? Naquele grande dia. Oh, aqui, meus abençoados, pode usar a perversidade que for. Agora, a mão de Deus, ela pesa sobre qualquer um que venha atingir os pequenininhos do Senhor. Os órfãos, as viúvas, né? E pode ter certeza que vai pesar, a mão do Senhor vai pesar sobre esses que ainda usam, né? Ainda usam a chamada falcatrua para estar favorecendo, é o favorecimento, né? E Deus aqui ainda nos fala no verso 4, sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos. Porque naquele grande dia, quem não for preso, quem não for preso, vai estar morto. E nós já está vendo aí também, né? Está acontecendo nos dias de hoje. O profeta Isaías, ele fala aqui e o que está acontecendo hoje. Nós estamos vendo aí muitos aí, doutores da lei, indo presos. Presos. Homens da lei presos. Uns já até morreram, né? Uns já até morreram. E outros acabam em nada. Acabam em nada. Roubam. A palavra é roubar, viu? Por quê, pastor, que a palavra é roubar? É porque assim, para eles, né? Não generalizando, eu já disse que ainda existe, eu creio que ainda existem homens bons de lei que julgam com a retidão. Que procura ser imitador de Deus na hora de julgar, né? Mas por que, pastor, fala roubam? É porque ladrão é só o que rouba, né? Uma lata de leite no mercado, né? O que rouba a galinha do vizinho, né? Esse é considerado ladrão, né? Agora, quem rouba milhões, não, né? Ele não é chamado de ladrão, não, né?
A gente vê aí os veículos de comunicação, não fala o nome roubo, ladrão, não fala não. Pode observarem que não fala, mas são ladrões. Ladrões com L maiúsculo. Né? E quem deveria dar exemplo era eles. Que estudaram, tiveram boas escolas, bons colégios, né? Tem as gravatas, enfim, mostrando que eles são doutores da lei. Mas, no entanto, não é o que acontece, mas a palavra está se cumprindo. Só que Deus deixa também, de Gênesis a Apocalipse, Deus pune e deixa ainda o lado da esperança para esses se arrependerem, que o Senhor nosso Deus ainda fala. Com tudo isto, olha só, com tudo isto, a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Eita glória! Com tudo isto, a ira de Deus, glória a Deus, ainda não se apartou. Não, a ira de Deus vai continuar contra esses falsos doutores que estão levando, roubando dos seus pequenininhos. Mas Deus ainda está com a sua mão estendida. Ou seja, Deus ainda está com a sua mão estendida, falando: arrependa, arrependam, arrepende, hipócritas, ladrões, que roubam os meus pequenininhos, meus órfãos, minhas viúvas, arrependam de coração e dê um passo para mim, que eu estou aqui para perdoar. Então, termina assim, com essa chave de ouro. Glória a Deus, né? Que esse versículo 4, quando fala, sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos. Tá vendo? Vai ser abatidos. Com tudo isto, a sua ira não se apartou. Com tudo isso, a ira de Deus não se apartou. Deus continua irado com essas pessoas. Mas ainda está estendida a sua mão. Porque Deus está irado com essas pessoas, mas a mão dele está estendida, pronto para perdoar. Amém? Que Deus em Cristo venha abençoar a cada um em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, abençoe, Senhor. E traga, Pai amado, a honestidade para esses doutores da lei que julgam, Pai, os pequenininhos, os órfãos, as viúvas, tirando o direito deles. Tirando o direito deles porque são pequenininhos, mas esquece que são pequenininhos do Senhor. E que a ira do Senhor continua sobre eles. Mas eu tenho certeza também que o Senhor deixa aqui a esperança para eles se arrependerem. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a cada um, em nome de Jesus. Pastor Evangelista Dalmo Pereira orando por você. Glória a Deus.